Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Mais um resumo da reunião de domingo, dia 17 de outubro de 2021. Em Zacarias 11, 4, fala dos dois pastores que vêm no final dos tempos. E nas denominações se dizia que era Yausha, mas não é, porque Papai Yausha não volta no final dos tempos, porque ele está aguardando na luz inacessível, até que seus inimigos sejam colocados por escabelo dos pés dele, conforme Isaías 66:1, conforme Salmos 110:1. Ele vai sentar no trono dele nos lugares celestiais para reinar para sempre e eternamente. E em Zacarias 11:17 diz: Ai do pastor insensato que abandona as ovelhas, que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, que seu braço seque completamente e que seu olho direito se obscureça totalmente. Lembrando o filme Paixão de Cristo, mostra que ele, o personagem, foi ferido no olho direito e desde o momento que ele é preso até o final, ele fica com o olho direito fechado, ferido. E essa passagem se refere ao antimachia. Quem fez o filme já estava dizendo, o Jesus Emanuel é o antimachia. E quando fala que a espada esteja sobre o seu braço e sobre o seu olho, está falando que seu braço e seu olho seja secado pela espada da justiça. Porque esse pastor insensato se refere ao antimachia. Em 1 Reis 13:4 diz: Quando o rei ouviu o que o homem de Ial bradava contra o altar de Betel, o rei Jeroboão estendeu o braço. E aqui é o braço, não a mão, porque ninguém estende a mão, e sim o braço, como está escrito em outra versão da Bíblia, em King James. O rei Jeroboão estendeu o braço fora do altar e disse: Agarrai-o. Mas o braço que ele estendera contra o homem secou, de sorte que ele não a pôde mais recolher, fazendo um link com Zacarias 11. E é assim que as escrituras conversam. E ali, em 1 Reis 13:11, mostra três personagens. O rei Jeroboão, que é uma representação do antimachia, o homem de Ial, que profetizou contra aquele altar idólatra, que é o profeta novo, e o profeta velho. Ial deu a ordem ao profeta novo que fosse lá, lançasse a palavra e voltasse por outro caminho, e não comesse nada naquele lugar. Quando voltasse, ele poderia comer. Não era para ele comer nada que eles oferecessem, que é a representação do maná. Aí o profeta velho usa de malícia e engana o profeta novo, falando assim: Eu também sou profeta como tu. Um anjo me falou para eu te dar um alimento. Aí o profeta novo se alimenta do alimento desse profeta velho, desobedecendo a Ial. E por isso ele foi morto, pela desobediência, porque Ial deu a ordem para que ele não comesse nada daquela terra. Ou seja, o profeta velho ali representando o mensageiro de Sardes. O profeta novo, que acabou de surgir, é a representação do mensageiro de Laodiceia. Ial disse: Você vai comer o alimento de Filadélfia. Mas ele, por um momento, foi enganado e comeu o alimento de Sardes, e por isso foi morto, junto com o profeta velho. Os dois juntos são mortos. E essa palavra é um mel para Filadélfia, tanto na boca como no estômago, fazendo um link exato. E é assim que as escrituras conversam. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Em Apocalipse 1, mostra que Yau revela para Yausha tudo o que vai acontecer. E Yausha envia seu anjo para anunciar a Yauhana, João, apóstolo, que estava ali na ilha de Patmos e recebeu a mensagem através do anjo Mical, por sinais, e ali ele escreveu os pergaminhos e enviou às igrejas. E disse: E esse anjo é Mical, que tem a aparência de Yausha, porque ele, Mical, é a semelhança do Altíssimo. Em Apocalipse 2:1 diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. E esse anjo que segura as 7 estrelas e anda no meio do candelabro é Mical e Yausha, que recebeu o nome e o manto em missão de seu pai, que foi sobreexaltado e referido como Ial. Esse anjo é Mical e Yausha porque Ial, filho, está sentado na luz inacessível, com Ial soberano. E é Yausha Mical que Yauhana está vendo.
E quando fala que ele está com as 7 estrelas na sua mão, significa que ele tem o controle da igreja, as 7 eras da igreja. Porque em Provérbios 9:1 diz: a sabedoria, Mical, construiu a sua casa talhando suas 7 colunas, que são as 7 eras da igreja. Em Provérbios 8:30 diz: eu, a sabedoria, né, que é Mical, estava junto com ele, Yalxa, como mestre de obras. Eu era seu encanto todos os dias, porque Mical é o companheiro de Yalxa, e Yalxa é o criador, porque Yalxa é o rei, Mical é seu filho, primogênito. Por isso, papai Yalxa diz: por que me chamas mestre, mestre, e não ouves as minhas palavras, e não faz o que eu digo? Isso está em Lucas 6:46. Aqueles que ouvem as minhas palavras e a põem em prática é semelhante ao homem que está edificando a sua casa. Cavou profundo até na rocha. Sobre a rocha fez o alicerce da casa. Está em Lucas 6:47. E quando ele fala isso, ele fala deste que está edificando sua casa sobre Yalxa, que é a rocha. Em 1 Samuel 2:35 diz: farei surgir um sacerdote fiel, conforme o meu coração e o meu desejo. E esse sacerdote fiel são 144.000 fiéis que vão servir no templo. E continuando fala: e lhe construirei uma casa estável, que é o templo na terra, e ele andará sempre na presença do meu ungido. E esse ungido é Yalxa Mical, que recebeu o nome, a unção, as vestes e a missão de seu pai. Aí em Apocalipse 2, continuando, quando mostra aquele anjo, Mical, que segura 7 estrelas em sua mão direita e anda em meio aos 7 candelabros de ouro, mostrando que ele está no controle das 7 igrejas. No capítulo 1:20 diz: e quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes em minha mão direita, aqui o anjo Mical falando, e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros, as 7 igrejas, aqui já explicando. Em Apocalipse 2:2 diz: conheço tua conduta, tua fadiga, a tua perseverança. Aqui é Mical que recebeu o nome de Yalxa falando, porque Yalxa agora é referido como Ial Filho, está sentado na luz inacessível, com Ial soberano. Sei que não pode suportar os malvados, pusestes à prova os que se dizem apóstolos, e os descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmorecestes. Devo reprovar-te. Ele aprova e reprova, porque é ele o ancião que julga, de Daniel 7. Aí continuando, contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor, te reprovo, né? Devo reprovar-te, contudo, por ter abandonado o teu primeiro amor. Aqui falando com Pedro, Cafas, o anjo da igreja de Éfeso, que no Monte das Oliveiras faz juras de amor para o papai Yalxa, mas quando Yalxa foi preso, ele fugiu deixando ele sozinho e negando ele 3 vezes. Ele abandonou o seu primeiro amor, por isso foi reprovado. Em Isaías 63:18 diz: por um pouco de tempo teu povo santo possuiu sua herança, então nossos inimigos pisaram o teu santuário, mostrando que lá no céu, quando papai Yalxa voltou da sua missão, junto com Mical e seus anjos, ele foi elevado ao nome de Ial forte e valente. Aí papai Yalxa, na hora de passar nos lugares celestiais, Mical dá ordem para os inimigos, Satanás e sua corte. Abriu os portais para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ial forte e valente, cumprindo Isaías 9:5, que diz: porque um menino nos nasceu. Quem? Yalxa. Um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre seus ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro maravilhoso, Ial forte, Pai para sempre, Príncipe da paz. Ial soberano nunca ia nascer menino na terra, pois ele habita em luz inacessível, ao qual nenhum homem viu e nem pode ver. E isso fala em 1 Timóteo 6,16. No Salmo 110:1, Ial fala para Ial filho: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Por isso, Yalxa, que agora é Ial filho, está na luz inacessível, e só sai de lá para sentar no seu trono nos lugares celestiais, depois que seus inimigos foram expulsos de lá, dos lugares celestiais, e foram lançados por terra. Em Isaías 66:1 diz: assim diz Ial: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Em Isaías 22:15, fala de Sobna, um intendente infiel, que é a representação de Satanás.
porque no céu havia 2 intendentes, Lúcifer e Mical. E em Isaías, Sobna, intendente fiel, e Eliaquim, intendente fiel. E Sobna será lançado para longe, em lugar espaçoso, porque é infiel. É a hora que Satanás é expulso e lançado sobre a terra, e lá perecerá. E Eliaquim é colocado no lugar, tomando conta de tudo. Eliaquim significa Iau se levanta, que linka com Daniel 12, que diz, nesse tempo, levantar-se-á Mical, o grande príncipe, que faz um link também da parábola do administrador infiel, do Evangelho de Lucas, em Lucas 16. E em Isaías 22, 20 diz, naquele mesmo dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Elquias, que era sacerdote. Fala, vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções, ele será pai para os habitantes de Alxalã. E no versículo 23 fala, cravá-lo-ei como cavilha em lugar firme, será trono de glória para a casa de seu pai. Nele sustentarão toda a glória da casa de seu pai, e seus rebentos e seus ramos, todos os objetos miúdos, desde as taças até os jarros. Neste dia, dizia Iau dos Exércitos, será removida a cavilha, cravada em lugar firme, ela será lançada e cairá na terra, Mical e aqueles que estavam apoiados nele. Aqui mostra que por pouco tempo o povo santo possuiu sua herança, de Isaías 63, 18, até o dia que Iau remove a cavilha e cai com ele sua prole e sua descendência na terra. Quando Mical herdou a herança, foi com a morte do pai dele e a ressurreição. Quando Mical e o exército volta levando o papai Iauxa e dá ordem, abre os portais para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? Iau forte e valente. E esse é o nome do papai Iauxa quando volta. Recebe o nome de Iau filho para ser adorado. E nesse momento que Mical e seu exército é levado, colocado a cavilha em lugar alto, e sua prole e sua descendência também colocada em lugar elevado, cumprindo essa passagem de Isaías 22, 23, Isaías 63, 18, que por um pouco de tempo seu povo santo possuiu sua herança. Em Apocalipse 2:8, o anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna, assim diz, o primeiro e o último, que estive morto, mas voltou à vida. Isso aqui é Mical, porque quando é Iauxa, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, e isso está em Apocalipse 1:8. E mostra o anjo Mical em Apocalipse 1:14 em diante. No versículo 17, na segunda parte, diz, não temas. Ele falando com Iauhana, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. E ele estava morto porque estava em Sardes, subjugado pela mulher igreja, estava nas denominações. Mas voltou à vida, voltou a invocar Iauxa, saiu do engano de Jesus Emanuel. No capítulo 2:9, continuando, falando ao anjo da igreja de Esmirna, que é Shaul Paulo, conheço tua tribulação, tua pobreza e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam Ialdins, mas não são. Não tenhas medo do que irá sofrer. Eis que o diabo vai lançar algum dentre vós na prisão, para ser dispostos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Falando tanto ao anjo Shaul Paulo, que foi levado à morte, quanto à igreja, que também foi levada à morte, e recebe coroa no lugar daqueles filhos originais de Iauxa, que perderam a coroas, de Zacarias 13. Em Apocalipse 2:12, ao anjo da igreja de Pérgamo, que é Apolo, escreve, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, Mical, e fala desse anjo em Apocalipse 19. Sei onde moras, é onde está o trono de Satanás. Tu, porém, seguras firmemente o meu nome, Iauxa. Porém, por um pouco de tempo, teu povo santo herdou a herança. Ele, Mical, recebeu o manto embebido de sangue do pai dele, recebeu o nome do pai dele, por um pouco de tempo. Lembrando, Iauxa foi elevado à condição de Iau, por isso ele pode ser adorado, Iau forte e valente. E Mical foi elevado à condição de Iauxa. E o povo santo foi elevado à condição superior de sumos sacerdotes. Isso aconteceu antes deles virem à terra. O anjo que aparece ali é Mical, mas ele tem as vestes e o nome do seu pai. E ele se tornou um memorial perpétuo daquilo que o pai dele fez. Por isso fala,
vi um cordeiro como que imolado. Não estava, mas estava com as vestes embebidas do sangue do seu pai, do pai dele. Por isso ele é digno de abrir os selos e o livro, porque o sangue do Machia o purifica de todo pecado. E ele é o anjo que agora anuncia o evangelho eterno e traz as verdades. E é ele, aquele que sai da sua boca a espada afiada. Ele fala com a boca de Iau, ele é trombeta de Iau. Em Salmo 45, no final do versículo 15, aqui fala de Eliezer levando a noiva para o rei, representação de Mical levando a noiva para o Machia. E no versículo 18 diz, Mical falando, comemorarei teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre e eternamente. Como ele recebeu o nome de seu pai, ele fala, eu comemorarei o teu nome. Em Êxodo 23:20 diz, eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome, E como ele fala, é por Iau, por isso não perdoará a transgressão. E diz, e nele está o meu nome, porque ele recebeu o nome de Yahshua. E é assim que as escrituras conversam. E tudo isso estava predestinado, porque a verdade tinha que cair sobre a terra. E em Apocalipse 2,18 diz, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, assim diz o filho de Iau, porque Yahshua agora é Iau forte e valente. Ele está no comando das eras da igreja, está no comando da igreja. Por isso que fala, na mão direita segura 7 estrelas e anda no meio aos 7 candelabros de ouro. Por isso que Mical, para estar no comando da igreja, ele vem como ancião, humanamente falando. E ele se faz ancião. Em Isaías 54, que diz assim, o mestre Iau me deu língua de discípulo, para que soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta, sim, desperta o meu ouvido para que eu ouça como discípulo. O mestre Iau abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde, não recuei. E aí continua. Ele se fez discípulo, se fez ancião, o ancião que julga, porque Iau, filho, deu para ele o poder de julgar. Ele é o juiz de Israel, que mostra em Daniel 7,13. Depois de ter subjugado o último inimigo, que é a morte, o antimachia, ele devolve o reino para seu pai reinar, porque ele precisava do poder do pai dele para vencer os inimigos do pai. Em Apocalipse 3,7 diz, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. E é Mical, porque por um pouco de tempo recebeu a herança, e ele é o enviado para passar essa mensagem para Elhana, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fechando ninguém mais abre, fazendo link com Eliaquim, que recebe todo o poder para governar tudo, o intendente fiel, fazendo link também com o servo mais velho de Abraão, que está em Gênesis 24, que tinha o domínio sobre toda a casa de Abraão. Ele escreveu uma carta para ele mesmo, dizendo no versículo 8, conheço a tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. Tem pouca força porque vem num corpo de carne, mas guardastes minha palavra e não renegaste meu nome, o nome de Yahshua, o nome que ele recebeu de herança do pai dele. Porque por um pouco de tempo o teu povo santo herdou a herança. Ele herdou o manto, o nome e a função. Lembrando de Salmo 45, celebrarei teu nome de geração em geração, o nome que ele recebeu. Por isso ele pode também promover seus filhos, que antes eram de Yahshua, e agora que ele recebeu o nome de Yahshua, ele recebe os filhos de Yahshua também. Por isso ele fala, eis-me aqui com os filhos que Yau me deu, e Yahshua, que agora é referido como Yau, eis-me aqui com os filhos que Yau, filho, me deu, agora ele é pai. E assim que as escrituras conversam. E isso é maravilhoso e muito nos alegra. Grato a Yahshua, grato a Yau, grato a Yahshua, grato a Yau, grato a Yahshua, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua.
Canal Ensinos de Yao e Yaosha, levando a palavra do reino e da justiça para os quatro cantos da terra.